Estamos começando a terceira edição, esse terceiro episódio muito especial do nosso Dom. Dom, esse espaço de integração, troca de conhecimento e arte. A nossa proposta, você já sabe, ela é simples, mas muito poderosa. Tá? Celebrar os talentos, dar voz às histórias e promover a diversidade cultural aqui do litoral norte, do estado, do Brasil como um todo, claro. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial. Ele tem uma caminhada que você vai conhecer a partir de agora. Estou falando desse convidado aqui de Tramandaí, está chegando para alegrar o nosso Dom hoje, Cris Correia. Ele é artista, é musicista, é produtor musical e educador. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Marcos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês na TV Nativos. Que legal, cara. Sabe que quando eu perguntei para um amigo meu o teu contato, e ele me disse, não tinha escolha melhor para o Dom dessa semana. Você tem que conversar com o Cris mesmo. O Cris é muito especial. E a gente está reunido aqui, montando todo o equipamento. O Cris trouxe praticamente o estúdio dele aqui para a gente também interagir musicalmente. Os equipamentos, é muito importante isso. Depois a gente vai falar sobre isso também, a produção musical. Cris, fala um pouquinho para a gente da tua história com a música. Desde piazinho, de pequeno, como é que aconteceu isso, cara? Cara, a música, desde que eu me lembro por gente, ela faz parte da minha vida. Olha só. No futuro, só tive que aceitar para mim que eu queria ser músico, porque eu já era, né? Nasceu batucando. Em casa eu tinha presença, assim, de violão, com meu pai tocando violão. A minha mãe também gostava muito de ouvir música, cantava junto. E sempre tive muita música na volta, em casa, então nunca estava silencioso, né? Então tudo começou por ali, botando a mão no violão, assim, um violão que também muito especial, que acabou caindo na mão do meu pai, que era do meu bisavô. Meu bisavô por parte de mãe, né? Ele foi passando de algumas mãos na família, e quando meu pai e minha mãe se juntaram, o violão foi parar na mão do meu pai, porque ninguém mais estava tocando, e aí eu já tive contato ali com aquele instrumento que eu fui descobrir depois, que já tinha uma história na família também. E aí comecei a me interessar, o pai e a mãe incentivaram também, colocaram algumas aulas de música, fazer aula de violão. Na escola tive um pouco de musicalização com flauta doce, onde comecei o meu interesse pelo sopro. E aí hoje em dia tem clarinete aí junto, depois vocês vão ver. Que legal. E hoje você vai interagir conosco aqui com um violão muito antigo também, né? Deixa eu só desligar a bateria aqui. Olha aqui, ó. Esse violão também, de 1962. Então, os instrumentos também têm alma, tem uma história por trás sempre. E essa tua história com o violão do teu pai, do teu avô, que legal, né, cara? Era um Giannini, não sei o modelo dele, porque estava bem... Não, já não tinha ali dentro o papelzinho ali, né, da marca, né? Toda. Mas é um Giannini bem grande. Eu nunca vi um violão com um grave tão bom que nem aquele. Eles têm aquela caixa larga assim, né? Bem grandão. Acho que até maior que esse, um pouquinho talvez. Meu amigo Moacir Locatelli, lá em Santa Rosa, tem um que foi feito especialmente para ele na época que ele fez faculdade de música em São Paulo, que tem a caixa larga, né, cara? E eles têm um som grave, assim, muito maravilhoso. Esse aqui já tem um som muito bom também, muito gostoso aqui. Isso que tá com as cordas antigas. Falando em corda antiga, eu tô louco para escutar você tocar ele e trazer um pouquinho dessa melodia maravilhosa que você traz para todos os cantos aqui no litoral. E a gente já tem assistido algumas apresentações do Cris e realmente faz a diferença, porque ele toca muito, canta muito e encanta, né? Umas composições maravilhosas, tem composição autoral, tem algumas releituras, né, Cris? O que tu vai trazer primeiro pra gente aqui? A gente está louco para te escutar. Cara, pensei em trazer uma música nova que vai estar no meu novo EP. Ela já teve uma gravação ao vivo, numa sessão ao vivo que se chama Sessão ao Vivo com Trio Mandaí. Foi gravado em 2021 a partir de um projeto da Lei Aldir Blanc. E aí eu gravei ela ao vivo com o Cri Ramos no baixo e o Marco Miquelon na batera. Na época meio de Covid ainda, o pessoal de máscara. Meio ruim de trio, hein? Pesado. E aí foi a única versão que veio ao mundo dela, por enquanto, foi aquela. Mas eu tô finalizando um arranjo para ela que vai vir no próximo EP, agora ou no final do ano ou no começo do ano que vem. E ela se chama Acordei. Acordei é o tema que está chegando agora no nosso Dom, com ele, Cris Correia. Vamos lá.
Acordei de um universo inquieto e percebi tudo que não era mais uma passagem por um beco incerto, uma história que olha mas não vai pra trás. E um grito me desperta em um susto frágil e me empurra pra poder respirar. Uma atitude forte, um gesto ágil me põe a ver a beira do mar. À beira do mar. É mais uma vez que eu cheguei atrasado, mais uma vez que eu dormi no ponto, mais uma vez. O meu país engessado, mais uma vez. Que a gente tem que dançar, que a gente tem que dançar. Acordei de um universo inquieto e recebi um instante de paz. Uma mensagem veio bem direto, me dizendo todo mundo é capaz. Se os planos são ideias e não viram atos, não tem mais onde se apoiar. O dia a dia será só retrato de promessas soltas pelo ar. Eu deveria realmente ver o mar. Mais uma vez que eu cheguei atrasado, mais uma vez que eu dormi no ponto, mais uma vez. O meu país engessado, mais uma vez. Que a gente tem que dançar, que a gente tem que dançar. Vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter que dançar. Que a gente tem que dançar. E dançar conforme a música, né? É isso. Parabéns, aí. Que tema Essa muito foi especial. A gente vê Tava lendo antes ali o teu release, a formação, né? E reflete exatamente no teu estilo de composição a MPB, a música popular brasileira também, essa bossa nova que está sempre presente, né? Como é que você chegou a esse entendimento musical? Dessa música ou no geral? No geral, como que você desenvolve essa visão de mundo e direciona as suas composições para isso? Cara, eu acho que eu tenho muitas referências de vários universos sonoros, né? Eu sou um cara que no mesmo dia, às vezes eu posso estar ouvindo um disco de samba, um disco de hip hop, um disco de jazz. É uma coisa assim que eu gosto de muitas músicas, muitos tipos de música, né? Mas eu gosto muito da MPB dos anos 70. É uma coisa que eu gosto muito, que já é uma música misturada, né? Tem um pouco de samba, tem um pouco de rock, um pouco de blues, um pouco de tudo, um pouco de jazz, um pouco tudo, né? Então, eu acho que é uma bagagem sonora que vem de um ouvido que eu tento ser largo, né? Uma antena parabólica mais grande. E aí às vezes na hora de fazer a música, digamos assim, eu tento coletar referências mesmo só quando chega na hora de gravar o arranjo, mas às vezes também é muito espontâneo, muito o que está no ouvido na hora, muito intuitivo. E é difícil eu dizer, antes de fazer uma música, eu quero que essa música seja isso. Não, ela vem um pouco junto, eu geralmente começo um pouco pela harmonia, os acordes, vou desenvolvendo a melodia e aí encaixo uma letra. Foram poucas assim que começaram pela letra, umas 2 ou 3 assim que eu consigo contar de cabeça agora minhas, né? Mas eu acho que é um ouvido largo, assim, muito também influência da família, que eu via muita coisa em casa também. Tu lembra o que você escutava em casa que te chamava bastante atenção? Tem algum artista em especial que te lembra essa época? Cara, da infância, assim, eu lembro de ouvir de tudo um pouco, assim. Pais ouviam, sei lá, Led Zeppelin, Nenhum de Nós, rock gaúcho, samba, um pouco de bossa nova também, e de tudo um pouco, assim, sabe? É difícil mapear o que eu tenho de referência mais antiga, porque é muita coisa mesmo. E
enfim, essa presença hoje em dia do streaming, também fica muito fácil da gente acessar muita música, né? E a gente fica até meio difícil, às vezes, de escolher o que vai ouvir. Às vezes eu confesso que eu tenho dificuldade. O que eu vou ouvir agora? Sabe que ali no próprio Spotify, ele toda semana ele faz 2 ou 3 seleções para você, baseada no que você escutou durante a semana ou tem escutado até agora. E eu me surpreendo com o que ele me apresenta de estilos diferentes, de músicas assim que... Puxa, mas eu escutei alguma coisa relacionada a isso. Ele traz, né, cara? Isso também é uma forma da gente aprender um pouco mais, né? Eu acho que os algoritmos das plataformas de streaming, por mais que não valorizem muito os artistas, né, na questão de quem está produzindo e botando lá, realmente essa ferramenta para te fazer conhecer coisas novas a partir do que tu já conhece, eu acho que é muito boa mesmo. Eu conheci muita música por playlists ou aleatórios do Spotify, do YouTube, e acho que realmente a gente tem enfim, talvez esse benefício hoje de ter acesso, né? Mas enquanto produtores a gente vê que tá difícil ser remunerado pelas músicas que estão lá também, né? Esse é um outro um assunto longo, detalhe, né? Bem importante. Se a gente for conversar sobre isso, vai longe, porque a prioridade deles é eles. Eles, exato. Mas mesmo assim a gente tem que aproveitar essa facilidade de tecnologia, a oportunidade que a gente tem de facilmente chegar mais até as pessoas. Como você tem usado as redes, já podemos falar um pouquinho disso também. Eu sei que você tem um trabalho voltado também para quem tem bom gosto, claro, que gosta da boa música, uma música com conteúdo. E as redes, como você tem usado? Você tem feito audiovisuais, você tem feito clipes. Conta para a gente essa história do teu trabalho que você vem desenvolvendo aí há algum tempo. Então, eu acho que eu me desenvolvi muito enquanto músico dentro do estúdio. Eu comecei a ter interesse por me gravar. Acho que eu devia ter talvez uns 13, 14 anos ali que eu comecei a fazer isso com consciência, assim, né? E aí o estúdio foi um lugar onde eu evoluí muito enquanto músico. Eu digo isso pro pessoal, meus amigos, assim. Porque ali eu pude me ouvir várias vezes, tocar, gravar de novo, fazia regravações de músicas que eu gostava. E ia trazendo diversas referências para o balaio. E aí, aos poucos, eu comecei a soltar essas produções, né? Comecei a gravar alguns vídeos. Acho que eu tive um período bem presente no YouTube e Facebook, que eu me lembro, assim, lá por 2015, 2016. Ali eu produzi bastante coisa, várias versões. E 2016 foi o primeiro ano que eu entrei na URGS para fazer música. E aí, toda semana eu fazia um vídeo. Chegava segunda-feira à tarde, fazia um vídeo e naquela semana mesmo eu postava, né? Fazia a mixagem, tudo ali meio do jeito que dava, fazia a finalização do vídeo e postava. Ali vocês vão ver um arquivo meu de 2016, um pouquinho maior, assim. E aí eu comecei a treinar mais o meu ouvido mesmo. Dei uma parada, depois ali 17 eu parei um pouco, comecei a ser um pouco mais crítico com o que eu fazia e não conseguia soltar qualquer coisa. Acaba vindo esse preciosismo com a gente mesmo, né? Mas eu continuei gravando, aí entrei em alguns projetos com banda. Lá em Porto Alegre tive a Karma Dharma, que depois virou a banda Lanches, que era uma banda de indie rock psicodélico, assim, vivi um pouco disso, que refletiu no meu primeiro EP, que se chama A Concha que Revela, que saiu em 2021, se não me engano agora é 2021. Os primeiros singles saíram em 2020, e foi um trabalho que eu desenvolvi ao longo de 2019 como parte do meu TCC em música. Que legal. Vamos escutar alguma coisa dessa época? Dessa época, eu posso tocar aqui para vocês o Imagina. Olha só, vamos lá. Depois eu vou te pedir uma também. Eu andei pesquisando sobre ele. Eu gostei muito do tema. Sombra. O Sombra podemos tocar depois. É o lançamento mais recente. É muito legal. Mas dessa época aí também, né? Vem essa música aí, A Concha que Revela, né? Isso. O EP A Concha que Revela tem 6 músicas, se eu não me engano. Teve uma que eu tirei agora, mas são 5 ou são 6, acho que são 6. E aí o Imagina tá lá, chama Imagina. Das metades não ditas escorrem as palavras. A cidade chama do sonho que tem em vida, das paixões que te compõem.
não tem complemento, só tem a força que vai, não tem mais razão que cai. Sem direção, as escolhas espiam essa explosão de fervor e ficção. E a influência de ser só mais um ato, e o movimento de se perder e achar. Oh, 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 oh. Dá vontade sem pista, escorrem as entradas. A cidade chama do sonho que tem em vida, das paixões te recompõe. Não tem complemento, só tem a força que cai, não tem mais razão. Sem direção, as escolhas espiam essa explosão de fervor e ficção. E a influência de ser só mais um ato, e o movimento de se perder e achar. Oh, oh, É incrível, né? Agora, para além de todas essas harmonias, essas notas, esse bom gosto em colocar as notas assim, de uma forma que a voz passeie entre elas, né? E se destaque e cria assim um ambiente, um clima tão gostoso para a gente escutar. E a mensagem, né? O principal é a mensagem que a música traz. Para além disso, eu sei que você tem também um outro trabalho bastante diferenciado, que a gente valoriza bastante, que é voltado à educação de crianças, né? Fala um pouquinho para a gente dessa parte da tua caminhada também, que é valorizar a educação das crianças, a educação musical, que faz toda a diferença na vida dos pequenos. exato. Então, eu tenho um tripé de atuação enquanto músico, né? A música é a minha área principal, porque eu não consegui fazer outra coisa, como eu disse. Só precisei assumir para mim que eu seria músico, né? E sempre gostei da performance, né? Uma época tinha dificuldade com performance, assim, né? Também de me colocar, e acho que fui desenvolvendo essa parte de me soltar enquanto músico de palco, músico dos estúdios também, que a gente pode ficar nos bastidores e trabalhar com bastante detalhamento a música. Mas essa parte de dar aula foi uma parte que veio assim aos poucos. Mas eu sinto que veio natural também. Eu não queria dar aula há um tempo atrás, quando eu entrei na primeira faculdade no bacharelado em música, de 2016 a 2019, eu não pensava muito em dar aula. Aí no final de 2019, quando eu estava terminando o meu curso de bacharelado, eu pensei, você sabe que seria legal talvez dar aula, né? E aí, quando eu terminei o bacharelado, eu já emendei a licenciatura, que eu estou terminando agora em música também, lá na URGS. Só que aí veio 2020, o Covid, e aí essa ideia de dar aula acabou adormecendo um pouco. Eu até pensei em dar aulas remotas, mas como eu não tinha começado ainda, acabou que 2020 ficou um projeto dormente, assim como muita coisa de todo mundo, né? E aí o 2021 eu vou botar a cara quanto professor. E aí eu comecei ali no meio de 2021, acho que foi começo para o meio de 2021, comecei a dar aulas particulares de instrumento.
assim, para idades variadas daí. Tive alunos idosos, ou quase idosos, ali perto de 60 anos, alunos adultos, alunos criança na faixa de, enfim, de 7 a 10 anos também, principalmente de violão, algumas aulas de teclado também, e aí comecei esse trabalho com as crianças da educação infantil. Alguns chamam de musicalização infantil, é um termo também debatido, mas eu digo que é um trabalho de música com as crianças, né? E aí eu já estou trabalhando aí, já vai fechar uns 4 anos com turmas da educação infantil, aumentando também agora essa possibilidade de atuação. E, cara, é muito bonito ver a música em seres tão musicais quanto as crianças, principalmente, e ajudar as pessoas a desenvolverem essa conexão com o instrumento musical, né? Para mim, a música foi quase como uma redenção, assim, tanto social quanto artística, pessoal, profissional, né? E eu acho que conseguir ajudar as pessoas nessa caminhada, ou de tocar um instrumento, ou de soltar a sua voz, ou soltar o seu corpo no ritmo da música, para mim é muito bonito, porque eu tenho a minha forma de me expressar e às vezes eu apenas aponto o dedo, né, indico o caminho para alguém e essa pessoa me surpreende também, né? Eu acho bonito as crianças, principalmente, elas nos surpreendem, que são bichos muito musicais, né? Assim como a gente é um bicho humano, bicho musical, as crianças são especialmente musicais, né? Para eles não tem filtros. Então, eu acho que naturalmente, se a gente nutrir isso desde a infância, a gente pode ter seres humanos, melhores seres humanos, mais sensíveis, né? E aí eu aposto nessa educação pela sensibilidade. E aí a música veio como essa minha conexão com a sala de aula, com o passar adiante o conhecimento que a gente não tem, né? Mas a gente emana, busca e, enfim, um pouco disso, assim. Então, está aí também a musicoterapia, né? Muita gente praticando a musicoterapia também, inclusive para resolver problemas pessoais. Às vezes as pessoas se encontram, né? Eu sei de muitas cidades que têm corais que praticam isso e que a comunidade aderiu e hoje são grandes grupos de cantores começando na musicoterapia. Que legal isso, né? A musicoterapia é uma área bonita. Uma época eu conversava com um colega de banda que tinha interesse nisso e aí a gente falava que também ao tocar um instrumento, ao tu dar aula para alguém e alguém está aprendendo um instrumento, aquele encontro que a pessoa tem com o instrumento e com aquele conteúdo que está sendo passado, na verdade é um encontro com ela mesma, né? Claro. As frustrações, as expectativas, né? Então, de certa forma, tocar um instrumento é uma forma de autoconhecimento também. Porque lá, quando a gente era criança, de alguma forma, todos passaram pela ideia de tocar algum instrumento, né? Que fosse uma bateria, panelas, panela, fazer barulho, alguma coisa, né? E isso tudo está tão intrínseco, né? Tão ligado ao nosso ser de ser humano. E, sendo humano, eu estou ávido pela boa música do Cris Corrêa. Vamos trazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Agora, pensei em fazer uma que foi lançada em 2022 e ela traz muito uma mensagem que eu tenho tentado entender o que seria a minha mensagem artística principal, né? Até para amarrar as criações, porque às vezes tem de tudo um pouco, né? Mas uma coisa que eu reconheci e que são bandeiras que eu gosto de levantar e falar que luto e falo sobre é ecologia, sobre um pouco de ativismo ambiental, né? Bom, não sou ativista ambiental, mas sou artista que faz ativismo ambiental por meio da música, né? E eu escrevi uma canção e lancei com um videoclipe que se chama Épico Lamento. E essa daí, a Sombra também tem um pouco disso, que eu lancei há pouco. Mas o Épico Lamento acho que está bem na cara, assim. Bem destacado, né? E essa foi uma canção, acho que começou pela letra. Sentado na beira da praia, olhando para a lua, uma noite de lua bem dourada, assim, bem estrelada. Aliás, como é que se dá a tua forma de compor? Primeiro a letra, depois a música e a letra junto. Eu também faço algumas melodias para alguns autores conhecidíssimos aí do Rio Grande do Sul, dos festivais, mas eu já tenho outra forma, eu recebo a letra pronta, né? Então, mas mesmo essa letra vindo, eu já vejo nela, ela já me diz para onde ir, como ir, né? Como é que funciona para você isso? Cara, eu acho que a maior... É um encontro, né? Da gente com a gente mesmo, né? Sim. O instrumento ali, não tem ninguém e você tem que resolver, é uma equação
que você resolve com você mesmo, né? Exatamente, eu acho que é quase um quebra-cabeça que a gente tenta montar, mas que a gente não sabe como que vai ser a figura final, não tem a referência antes, não tem a imagem, né? Como que vai encaixar esse quebra-cabeça, a gente não tem a imagem antes. A famosa folha em branco e você vai... Uma tela em branco, né? Mas eu acho que se eu for pensar na maior parte dos meus processos criativos na canção, porque eu crio instrumentais também, né? Eu acho que eu sempre tive uma afinidade pela harmonia, né? Começar os acordes... E aí uma notinha vai puxando a outra nos acordes, vou trazendo a melodia. E depois, dentro dessa melodia, eu tento encaixar as palavras. A maior parte das canções minhas que eu me lembro de fazer foram assim. Mas também houveram algumas que eu comecei pela letra e já naturalmente tentando encontrar um ritmo para essa letra. E aí depois botar a harmonia. É um exercício que eu tento fazer, começar por lugares diferentes. Para não criar um processo viciado. E não ficar muito parecido também. É legal se desafiar. Às vezes eu começo pela gravação, gravo um loop de uma coisa e vou gravando em cima. Algumas da Concha que Revela, o processo eu me lembro de ser esse. Gravei uma linha de bateria, uma linha de guitarra, fiquei ouvindo aquilo e dentro daquilo fui tentando escrever uma coisa, né? Mas eu acho que é um processo muito variado. Mas já fiz parcerias também. Tem o nosso Gabriel Fernandes, que é poeta, vereador, que agora virou meu parceiro de canções também. A gente já tem algumas músicas finalizadas de canções que já apresentamos no Sarau Cotiano também. Eu ia dizer agora, assisti alguns Sarau Cotianos e realmente o pessoal faz bonito, né? Inclusive vamos trazer esse grupo aqui para gravar o dom, porque eles têm o dom da música, da poesia, né? Que legal isso, legal. Essa mistura gostosa, né? O Sarau Cotiano tem a Ilana Len, a Marisabel Len, o Gabriel Fernandes e eu, né? Os 3 poetas e poetisas e eu, enquanto músico, também poeta de certa forma, né? Sempre, sempre. Vamos escutar então? Vamos escutar uma nova música então, o Épico Lamento. Uma lua dourada me sussurra do meio de um monte de nuvens. Um dos maiores mistérios insolúveis. O peso de carregar me empurra. Onde chegaremos com toda a postura predadora? Se enterro a voz no destino que imploda, a verdade é uma pintora. Nesse dia eu entendi que não dá pra vacilar, e a cada decisão a gente tem que se posicionar. Não se tratam de 2 lados, mas antes de uma voz universal que lança aos sensíveis um chamado, evitemos o colapso ambiental. Nossa terra nos responde por tudo aquilo que se esconde nas vísceras do desenvolvimento. O planeta compõe um épico lamento. Nossa terra nos responde por tudo aquilo que se esconde nas vísceras do desenvolvimento. O planeta compõe um épico lamento. Sussurra do meio de um monte de nuvens, um dos maiores mistérios insolúveis. O peso de carregar me empurra. Lembrei agora de uma cheia que tivemos há poucos dias, e agora eu já me programo mentalmente, né? Quando tem esses
esses episódios assim, com a lua tão bonita, eu corro. O mar fica aqui, a 150 metros de casa. Eu corro ali. Uma bênção, né? É uma bênção ter essa possibilidade, né? Assim, tão pertinho, né? Aliás, a gente é abençoado por morar aqui no litoral, né? E ter essas possibilidades. E tenho certeza que a tua canção, a tua música, a tua forma de trabalhar também é inspirada por isso, né? Com certeza. Eu, quando saí daqui, fui morar em Porto Alegre, percebi o quanto eu era daqui. A gente se entende, né? Quando a gente sai do lugar que a gente está há muito tempo. Eu morei 17 anos da minha vida seguida sem morar em outro lugar, em Tramandaí. Depois morei 4, 5 anos em Porto Alegre. E na pandemia voltei para cá. Então, essa referência do mar, assim, eu sou muito do mar, muito da praia, do litoral. Eu tento colocar um pouco disso nas canções também. O quanto eu me enxergo como uma pessoa daqui, né? Que gosta de falar do litoral, falar pelo litoral. E eu acho que é uma referência máxima para a arte, para pessoas. Quem não tem quem fique triste olhando para o mar, né? Vai ali olhar para o mar. Pessoas maravilhosas, lugar aconchegante, né? O carinho da idade. Enfim, nós vamos a um pequeno intervalo, porque já estamos passando no nosso tempo. Dizer que o nosso Dom tem o apoio muito especial da Rádio Mais Litoral, uma rádio nova que está chegando aí, muito legal. Você tem que conhecer, www.radiomaisLitoral.com.br. Acesse aí. Você pode, inclusive, baixar o aplicativo, né? Tanto para o Apple, né? Quanto para o Android. Você pode baixar aí na internet e levar junto onde você quiser. Também a Fundação Litoral está conosco e, claro, o apoio muito especial da TV Nativos e a produção desse amigo que vos fala. Já voltamos. Mais litoral, sol a brilha, mar azul que faz sonhar, onda que vem, traz meu amor, onda que vai, leva minha dor. Espera pra celebrar, vem pra cá, a festa da alegria vai começar. Vem, Festa Nacional do Peixe, vem participar, vem pra Tramandaí comemorar. Vem pra cá, tem tainha na brasa, a maior sensação, gastronomia e muita diversão. 33ª Festa Nacional do Peixe, de 26 de junho a 20 de julho, em Tramandaí. Vem pra cá fazer a festa. Estamos voltando com o Dom, esse programa que a cada episódio me surpreende positivamente, porque a gente tem encontrado tantas pessoas, tantos artistas que têm uma alma tão legal. E a gente conversando agora no intervalo aqui com o Cris, ele me contava que ele também foi acordeonista, é isso? Conta pra gente como é que foi isso. Foi um pouco assim. O mesmo bisavô que era dono daquele violão que foi parar no meu pai também tinha um acordeão. Que estava, acho que na casa da minha tia-avó. E aí, quando eu era pequeno, acho que um dos primeiros instrumentos que eu quis ter foi um mini acordeão. Minha mãe me conta a história que era um dia das crianças e ela me levou às lojas aí, perguntou o que eu queria, eu não quis nenhum brinquedo. É um acordeão pequeno de 8 baixos. Aí comecei a tocar aquilo ali. Eric, né? Eu não me lembro que era um verdinho. Até hoje a mãe se arrepende um pouco de ter dado para alguma criança aquele instrumento, mas eu fico feliz que alguém tocou ele também. Pode ter sido a porta de entrada para algum outro músico aí. Exato. A gente não precisa se apegar aos instrumentos também, né? Por mais que tenha aquele carinho. Aí, eventualmente, quando eu me interessei mais,
Aí a gente resgatou aquele acordeon que era do meu bisavô. Tava até com um amigo da minha tia-avó e ele, não, eu vou te dar para tu tocar, já era do teu bisavô, então fica com esse acordeon, né? E aí eu fiz um pouquinho de aula, alguns meses, assim, e aí fui me adaptando com aquele instrumento que na verdade era de 80 baixos, daí eu não conseguia segurar ele muito bem. Meio grande ainda pra ti, né? Aí toquei um pouco no grupo instrumental da escola, acho que com uns 8 anos, assim, mas era muito grande, eu não desenvolvia muita coisa, mas já tinha começado. Ali foi um pouquinho na minha porta de entrada para as teclas também. E aí esse acordeão tá parado há um tempo, eu tô assim, ó, há muito tempo querendo botar ele de volta, ele tá com umas teclas travadas, assim, tem que mandar arrumar, mas ele tá guardadinho. E... Você me disse alguma coisa no intervalo aqui que é bastante importante, né? Porque eu falei que eu estava algum tempo sem tocar o violão, assim, e eu sou apaixonado por violão. E o mesmo serve para você. eu falei, eu não sou supersticioso, mas eu falo às vezes, instrumento parado vai te dar azar aí, não deixa parado juntando poeira, parado, não, né? É isso aí, que legal. Então vamos trazer uma hora dessa gaita também aí para uma conversa, né? Eu tenho que conversar com ela um tempo antes, porque eu não toco há muitos anos. Não posso dizer que fui acordeonista, mas eu tive esse contato com o acordeon, que foi um instrumento... É um instrumento bonito, um som... É lindo, é lindo. Aí a história, né, do acordeon, se você for dar uma pesquisada, né? Os chineses que inventaram o acordeon, sabia? Não sabia da história do acordeon. Começou com aquela questão dos foles que eles criaram lá. Enfim, é uma história muito longa. Vamos escutar música que o Dom, ele tem... Além dessa propriedade de trazer a história das pessoas, também trazer boas músicas. E hoje nós estamos com um dos grandes talentos aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul, Cris Correia, que vai trazer mais uma canção pra gente. Eu vou fazer mais uma autoral. Essa é uma música que eu lancei... Agora o programa vai ao ar em breve, né? Então eu lancei essa música faz 2 semanas. Eu lancei no dia 15 de maio. Eu não lancei a música ainda, eu lancei o videoclipe dessa música, que é A Sombra. Com a música, obviamente, né? Mas a música não saiu nos streamings ainda, vai sair em breve. E é o meu projeto mais recente, audiovisual. Depois eu conto um pouquinho mais para vocês. Eu vou tocar A Sombra. Não vou explicar antes de tocar, não. Que legal, que legal. A Sombra, aqui no Dom, com Cris Correia. Yabararumbe, 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 yabararumbe. Corredor de árvores, já andei sem rumo, vendo tudo em cores, desvelei o fundo. Do alto da torre um gavião me olhava. Preparo um mergulho para ir à praia. Desce ligeiro e vem me encontrar. Meu ouvido conta que a praia depois das 4 não dá, que é só sombra. É só sombra nesse litoral, é só sombra. E o sol tá onde nesse carnaval, é só sombra. É só sombra nesse litoral, é só sombra que nos esconde da luz no final. Yabararumbe, 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 yabararumbe. Num domingo quente encarei de frente, como um rito de passagem, e entendi minha mensagem. No momento em que o brilho fez do verbo uma arma,
Os nossos cantos furam como uma farpa. Se a gente não cuida do nosso lar, ele retorna no estilo da revolta do mar. E é só sombra, é só sombra nesse litoral, é só sombra. E o sol tá onde nesse carnaval? É só sombra, é só sombra nesse litoral, é só sombra. Mas há uma ponte pra luz no final. Só sombra nesse litoral. Que legal, né? Agora você ficou de explicar o conteúdo, a mensagem dessa música. Depois das 4 não dá para ir para praia, enfim, conta aí pra gente. Então, após lançar esse videoclipe, né? Ele foi um videoclipe produzido com recursos do edital da Lei Paulo Gustavo de 2023, por Tramandaí. Aliás, temos que saudar, né? Essas oportunidades e essas possibilidades que o governo está oferecendo e possibilitando a tantos artistas mostrar de forma mais efetiva também o seu trabalho, né? Com certeza. Essas leis de apoio à cultura, enfim, de variadas formas, né? Tem várias, mas essa do Sombra foi feita com a Lei Paulo Gustavo, que era, enfim, uma lei em homenagem ao Paulo Gustavo, mas bastante para produções audiovisuais, né? E também de várias artes. Mas a gente passou ela para fazer um videoclipe em 2023 e a gente fez esse videoclipe durante 2024 com bastante calma. E ele veio ao mundo agora em 2025. E eu não gosto de explicar as artes nem as músicas, né? Mas após lançar o videoclipe, agora eu tenho colocado alguns conteúdos nas redes sociais falando, né, sobre essa produção. E aí eu contei uma pequena história lá num dos vídeos, tanto sobre o Gavião, que eu menciono na música, sobre o que foi um pedacinho da inspiração dessa música, que resumidamente é assim. Quando eu era pequeno, minha avó tinha um restaurante que se chamava Le Chalé, ficava a 1 quadra da beira-mar de Tramandaí, e o restaurante tinha uma vista para o mar. E eu cresci lá dentro daquele restaurante, a maior parte da minha infância. Em algum momento vieram com um projeto de levantar uma torre de 16, 18 andares bem atrás do restaurante. Nada a ver com a minha família, mas enfim, a expansão imobiliária na beira-mar, né? E eu me lembro que na época teve alguns abaixo-assinados, várias pessoas contra. Enfim, já havia alguns prédios na beira-mar e esse era um naquela faixa. Tem uma faixa não muito grande de Tramandaí que tem prédios na beira-mar, né? E aí, enfim, acabou sendo construído aquele prédio, mas eu me lembro quando criança eu ouvia alguém falando: depois de tal horário da tarde a gente não vai ter mais sol na praia, né? E aquela coisa ficou comigo, né? Ficou comigo e foi uma pequena inspiração para a música. Na época eu acho que teve um promotor de justiça que entrou com uma liminar e aí limitaram a altura dos prédios na beira-mar. Talvez aquele tenha sido um dos últimos. Eu acho que é 12 andares, mais que isso não pode, né? Eu acho que até menos na beira-mar agora. Na beira-mar mesmo, né? Na beira-mar, exato. Próximo da beira-mar até já tem uns novos sendo construídos. Mas enfim, levantaram aquela torre, perdeu-se a vista do restaurante, aquele trechinho que tinha só um determinado horário já não tem, afeta, enfim, a biodiversidade local também, além dos turismos, né? Mas aquilo ficou comigo na minha cabeça. E a ideia do gavião, que aparece também na música, ele é como se fosse um mensageiro, né? Uma vez eu vi um carcará caído num telhado, na época do Covid ali, e aí fiquei com aquela ideia do gavião na minha cabeça, e eles ficavam nas torres perto da minha casa ali, e aí decidi juntar essas coisas num balaio, e o gavião também é um símbolo de proteção, né? de guardião. E aí eu coloquei esse elemento poético, como se fosse o gavião me contando essa mensagem, da sombra na beira-mar, e acabou ficando como uma música um pouco de protesto frente à expansão imobiliária na beira-mar, né? Nas regiões litorâneas como um todo. E, enfim, a gente sabe que tem várias questões aí atualmente também que estão afetando e possivelmente vão afetar muito a nossa qualidade de água, qualidade de vida, possibilidade de turismo, enfim, pesca com esses projetos de esgoto que estão
estão por vir aí, né? Então são várias questões que a gente está bem de olho, bem atento. O prédio é só uma metáfora para o quanto a gente, enquanto humanidade, está avançando sem refletir, né? Depois que está feito, não tem muito o que fazer, né? Já comprometeu a vida, já... Enfim, essa música veio como um pouco como essa mistura de referências e mais um toquezinho ecológico nas minhas criações. Muito legal, ela tem essa visão de protesto realmente, né? E eu acho que quando você escuta uma mensagem dessa, você é obrigado a parar, escutar e repensar algumas coisas, né? Eu sei que você também trabalha muito com a música instrumental e eu vi em dado momento o teu nome num projeto muito especial que é o Marciano ET, do meu amigo Paulinho Rickley. Marciano ET que faz muito sucesso aí com a criançada, né? Todo o litoral, e tenho certeza que vai fazer ainda muito mais sucesso. Conta pra gente um pouquinho dessa parada da música instrumental que também faz parte assim do bom gosto de quem compõe, né? Ele viajar nas notas aí e misturar tudo aí com o litoral, quem sabe. Sim. Eu acho que além de pensar em mensagem em letra, né, como a gente vinha falando, existe uma mensagem na música apenas nos sons, né, nas escolhas. E eu tento refletir muito sobre isso. E além da minha atuação enquanto cantor, compositor, intérprete, eu tenho uma atuação em estúdio. Eu trouxe um pedacinho do estúdio aqui, a parte móvel do estúdio. E conforme eu fui pegando gosto pela parte de estar no estúdio mesmo, estar nos bastidores, eu comecei a trabalhar, fazer algumas parcerias com alguns artistas, alguns autores, tipo o Paulinho, que é um artista, autor, compositor, de tudo um pouco, escritor. O Paulinho é tudo, né? O nosso querido. E ele, quando eu era piá, também me deu vários toques de música. Mas um desses projetos em que eu pude produzir para outras pessoas, né, e não necessariamente estar cantando, foi o projeto do Marciano ET, que é um livro com história para crianças, histórias para crianças. E ele conta a história do Marciano ET e cada pedaço do livro, cada pedaço da história é acompanhado por uma música, que tem uma mensagem, enfim, educadora, educativa, né, para as crianças. E aí o Paulinho me convidou para gravar alguma parte dos instrumentais dessas músicas, né? Então o que eu pude fazer foi gravar alguns instrumentais de algumas músicas do disco que acompanha o livro do Marciano ET. E foi bem legal, foi bem legal. Eu já estava, na época que eu gravei, eu já estava trabalhando com as crianças, então eu pude também levar algumas dessas músicas para os meus alunos, para cantar com eles. Contei a história do Marciano ET e faz sucesso, Marciano ET. Aliás, ficou muito legal, né? O trabalho como um todo e, claro, a tua participação também. Vamos escutar mais uma? Vamos. O que tu vai trazer agora pra gente? Será que eu trago uma autoral ou uma versão agora também? Eu tenho um tema muito importante aqui que também me interessa muito, porque eu sou missioneiro. Sou lá da região das Missões, da Grande Santa Rosa, região noroeste, então o meu conhecimento ele é um pouco mais abrangente nesse sentido, nessa região costeira ali, Rio Uruguai, Argentina, enfim. E eu estou pesquisando e me interessando muito também agora pela música litorânea. E eu sei que tu tem um trabalho que fala sobre o Moçambique. Você poderia trazer isso para a gente, depois a gente comenta sobre isso? Então, eu fiz uma participação em um projeto uma vez do Cri Ramos, pelo estúdio dele, o Criatividade. E ele fez um projeto chamado Resgatando os Moçambique, né? Que são, enfim, uma parte da cultura negra, africana sul aqui, né? Que tem bastante congado, bastante dos tambores. E tem uma história bem forte, assim, né? Eu não me insiro nessa cultura, mas eu pude fazer referência a essa cultura em uma canção que eu fiz para esse projeto. Ela se chamava Coração Radiante. Vai no alvorecer se reencontrar com o seu lugar onde o mar bateu, algo aconteceu, foi como uma luz que te fez chorar. Vem, se aproxime aqui pra poder sentir o meu lugar.
sempre que É muito especial, né? É uma música que eu não visito há muito tempo. Mas é muito legal, é muito legal. Inclusive, essa levada é diferente, né? Foi uma sugestão, assim, pesquisando, né? Eu pesquisei um pouco sobre os Moçambique de Osório também, né? Um pouco dessa cultura para poder fazer essa música. Tem muita questão da fé, né? A questão A religiosidade, né? E aí nós temos aí os pagamentos de promessa, tem quicumbis, né? Inclusive, o próprio terno de reis, né? Que é uma coisa, assim, que é encantadora. Sim. Quem assiste uma vez aí jamais vai esquecer e vai querer assistir sempre. Tenho escutado e assistido muitas coisas a respeito disso, inclusive participei de um documentário do meu amigo Gilmar Ertevai, né, que fez uma pesquisa muito aprofundada a respeito disso aqui no litoral, e isso me despertou a vontade de conhecer mais. Aliás, muito linda essa levada, e tenho certeza que essa comunhão que a religiosidade africana, a questão da religiosidade católica, né, que acabam se juntando em dado momento para festejar, né, alguns eventos. Isso é muito saudável, né? E a gente trazer também para as nossas músicas, nossas composições, essa pegada, essa história, podemos dizer assim, né? É muito legal. Porque tudo que está na nossa volta a gente acaba bebendo um pouco, né? A gente acaba aprendendo. A gente, né? enquanto brasileiro, a gente já é um ser múltiplo, né? Então, é verdade. A gente tem várias veias aí, né? E eu, enquanto artista, tento beber de várias delas, assim, né? Para tentar compor. Esse projeto aí foi uma oportunidade, assim, de visitar uma cultura que está tão próxima aqui, né? Os Moçambique de Osório ali. E, ao mesmo tempo, eu não consegui ver ainda nenhuma das celebrações deles. Eu sei que, acho que setembro ou outubro, eles fazem ali quase que uma semanada de eventos na rua, né? Eu quero ver se eu consigo ver esse ano. Eu vou te pedir mais uma música agora. Eu vi que você trouxe um instrumento diferente. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse instrumento. É um clarinete, gente. Olha só que coisa linda. Fala um pouquinho sobre afinação, sobre aprendizado. Como é que foi que aconteceu isso? Cara, esse instrumento aqui, ele caiu de paraquedas na minha mão, mas por culpa minha, assim. Caiu de paraquedas no sentido de que ele... Eu não tocava muito instrumento de sopro. A flauta doce, quando eu era criança, foi o único instrumento de sopro, acho que eu toquei. E ficou aquela coisa, ficou para trás, assim, né, por muito tempo. Mas quando eu encontrei com o clarinete, eu pensei, tá aí, um instrumento legal, né? Porque o clarinete, não sei. Não sei porque o clarinete. Saxofone é um instrumento muito bonito, eu quero tocar um dia também. Mas o clarinete tinha um som diferente, um som mais aveludado. E, ao mesmo tempo, esse instrumento ele fugia da lógica de todos os instrumentos que eu já tocava. Então, eu apanhei bastante, ainda apanho um pouco para ele. Esse aqui é um clarinete de entrada mesmo, ele é em si bemol, né? Então, às vezes, para ler ele na partitura, tu lê uma coisa e toca outra, né? Tu lê uma nota e escuta a outra, né? Ele é um instrumento transposto. E não vou entrar em detalhes técnicos, mas eu estudei ele mesmo de ouvido, peguei alguns materiais por conta própria. Estou com ele há alguns poucos anos agora, ele está me acompanhando. Ele é um instrumento delicado, é um instrumento temperamental também. Olha só. Tipo dono assim ou não? Talvez seja mais, E aí esse instrumento, eu insiro muito ele nas minhas gravações. Eu gosto de usar nas gravações porque no estúdio a gente tem a liberdade de tocar várias vezes, né? Não é um instrumento que eu masterizo. Tipo, o violão é o meu instrumento principal. O violão é a minha voz, né? É o instrumento que me acompanhou por mais tempo. Então, ele é um instrumento que eu sou estudante. Assim como o violão, também sou estudante, né? Mas é um instrumento recente na minha vida. E aí eu insiro ele nas gravações. E agora, nos shows ao vivo, eu tenho colocado um pouco ele também. Eu até ando com um pedal de loop agora. Então, eu toco uma base, loopo essa base e faço um improviso com o clarinete. Sim. Eu gosto de fazer improvisos. Hoje, assim como nós estamos aqui, é possível você fazer uma música? É possível. É? É possível. Eu vou colocar o clarinete, mas eu vou aproveitar então que eu vou colocar o clarinete e vou trazer esse outro elemento do estúdio aqui também. Sim, isto. Fala um pouquinho pra gente aqui. Você está com a bateria, né? Tem uma bateria que você pode programar, tem um teclado aqui, nós temos uma placa de som, temos o Note lá, que dispara tudo isso. E eu vou fazer um corte agora aqui e você vai explicar para a gente ali cada coisa dessas aí, tá? Tá, então, Marcos pediu que eu mostrasse um pouco do que eu tenho aqui, né? Aqui é uma parte do estúdio móvel. Essa é
a configuração mais portátil que eu consigo ter do estúdio e que eu tenho experimentado por aí, fazer alguns vídeos instrumentais também com essa configuração aqui. Recentemente fiz uma temporada pela Serra, gravei alguns vídeos lá em pontos na natureza, ao ar livre, e é exatamente essa configuração que eu estava usando. Então ali eu tenho o computador, um laptop, que está rodando um software de áudio, que é o Ableton Live. Eu gosto muito dele, ele é muito usado para produção de música eletrônica, para produção de música no geral, ele tem todos os recursos que a gente precisa. E aqui eu tenho uma controladora MIDI, isso aqui não tem som, né? É um teclado, parece um teclado, mas é um controlador. Aqui eu vou tocar vários instrumentos que eu quiser colocar lá no computador, né? Então ele apenas manda informação e lá no computador eu decido qual é o instrumento que eu vou usar. Aqui tem um piano Rhodes, né? Gosto bastante. Aí aqui nós temos uma outra controladora, que essa aqui só tem pads. Essa aqui não tem as teclas. Então essa daqui eu gosto de usar para ritmos. Aqui estou tocando com uma mão só para mostrar, não dá para fazer um groove. Né? Aqui tem a interface de áudio. Ela, na verdade, ela vira a nossa entrada e saída de áudio. Então, todo o áudio do computador, digamos, passa por ela, né? Ela me ajuda a ter qualidade de entrada. Se eu quiser colocar microfone ou violão aqui, eu consigo colocar. Aqui hoje eu não estou usando, estou só rodando coisas pelo computador. Então, se eu quiser gravar uma música inteira com isso aqui, eu consigo em qualquer lugar, né? Enquanto tiver bateria no notebook, eu consigo fazer, inclusive, sem tomada. E eu tenho experimentado por aí, pelas ruas, esse formato aqui. Até vou fazer algumas aqui pelo litoral e soltar também. Soltei alguns lá pro Gramado, vou soltar uns de Canela, onde eu estive recentemente. E aqui eu vou tentar fazer um número com vocês hoje que eu vou usar loops. Eu vou tocar um instrumento, vou loopar ele, vou tocar um outro instrumento. E nessa música também vou inserir o clarinete aqui com a gente. Vamos ver se vai dar certo. Temos a bateria loopada. Agora, ela, enquanto eu não parar, ela vai tocar. E agora o que eu vou fazer, eu vou colocar uma linha de teclado aqui do piano Rhodes. Acho que tá pegando baixo junto, vou fazer de novo esse teclado aqui. Eu tava com o contrabaixo armado junto aqui, ó. Então eu tô tocando o teclado e ao mesmo tempo tá saindo o baixo. Deixa eu só soltar só o teclado aqui. Vocês estavam ouvindo uma mistura aí de tudo. Eu vou soltar o teclado junto aqui. Agora sim. Agora só a bateria e o teclado, que é um piano Rhodes. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou gravar um baixo, contrabaixo. Pra dar... Dá pra ouvir aí? Acho que vai pegar lá, né? Então vamos lá. Agora eu vou gravar uma linha de baixo pra arrematar esse trio aqui. Vamos escutar o clarinete, esse som divino do clarinete aí, trazendo um instrumental ou vai cantar junto? Eu vou fazer uma canção com essa música, eu vou fazer uma introdução com o clarinete e vou cantar uma música aí. Vamos lá, que legal, vamos lá. Vai ser tudo junto, tudo junto. Mas aqui nós temos a nossa cama instrumental aí, bateria, teclado, baixo. Vamos usar uma melodia, um solo aqui.
sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away, yeah. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Cris é a tecnologia trabalhando a nosso favor, né? Exatamente, exatamente. Sempre fui um admirador assim da tecnologia, por mais que tenha um pouco de receio onde nós estamos chegando hoje. Um outro papo muito longo seria de inteligências artificiais, né? Sim, mas tem um detalhe muito importante nisso tudo. Se você não tentar, não aprender a inteligência artificial, você não ir atrás, não procurar entender como funciona ou aprender a trabalhar com a inteligência artificial, alguém vai aprender e vai te substituir. Na lógica do mercado, de trabalho, de se profissionalizar, a gente tem que ou se atualizar ou ser engolido pelo mercado, eles falam, Exatamente. né? É bem isso, né? Estamos vivenciando aqui esses momentos tão legal de construção, inclusive, de conhecimento, né? A partir do momento que eu conheço um pouco mais do Cris, a história dele, eu passo também a achar que a minha história também pode ser melhor. Assim, você que está assistindo, você pode também pensar, pá, que legal, eu também sou um apaixonado por música, vou tentar desenvolver esse meu dom. Que legal isso, né? Cara, é isso aí, né? Ao mesmo tempo que o momento de uma aula é o momento de tu inspirar alguém, o momento que a pessoa está vendo alguém tocar já é um momento de inspiração, algo que pode incentivar, né? Porque as referências que a gente encontra por aí, às vezes por acaso, nos despertam um interesse, pelo menos, uma curiosidade. E eu acho que essa semente ela fica ali para cada um, né, regar, cultivar o seu tempo e poder, talvez, eventualmente, desenvolver uma árvore dentro de ti. Olha, se a gente for falar sobre a questão da construção de um violão, né, o quanto tem importância uma árvore. E você já parou para pensar quantos pássaros já pousaram em uma árvore que fez esse violão aqui e deixaram as suas canções, a sua melodia, a sua harmonia? Já pensou nisso? Que legal? É verdade, eu não tinha parado para pensar no lance dos pássaros na árvore, não. Mas realmente, acho que muitas formas de vida interagem com os diversos recursos que a gente tem,
que eventualmente se transformam, são matéria-prima para outras coisas. Inclusive a gente, Exato. dizem que a gente é feito de poeira das estrelas, né? Então, Estamos aí, né? que legal. Se transformando. É verdade, se transformando todo dia, né? Para melhor. Eu quero escutar ainda mais uma música antes da gente se despedir. Aliás, nós vamos nos despedir de uma forma inusitada hoje, né? O Cris vai me proporcionar fazer um dueto com ele aqui, como é a intenção do nosso Dom também interagir com os nossos músicos convidados, né? A gente vai fazer uma canção também aí na nossa despedida, juntamente com o Cris. Mas antes, eu sei que você é muito fã de João Bosco, de Djavan. Traz alguma coisa nesse sentido pra gente também. Tá bom. Eu gosto muito da MPB, principalmente MPB dos anos 70. Eu sou muito fã de samba, enfim, do swing também. Gosto muito do Lenine também, é um artista que eu gosto muito. Tem uma do Djavan que eu pensei que a gente pode fazer aqui. Acho que eu vou fazer ela com o apoio da bateria também. Vou botar só um loop de bateria, juntar aqui uma canção com o loop aqui. Vamos lá, que legal, que legal. É isso aí, né, gente? A construção tecnológica por trás de tantas possibilidades, né? Você pode fazer só violão e voz, ou você pode acrescentar uma bateria para te acompanhar aqui. E, inclusive, a gente vai falar depois dessa canção aqui sobre o teu trabalho também, né? Claro. Trabalhos corporativos, trabalhos em comemorações de empresas, restaurantes, enfim, é uma infinidade de possibilidades para você levar o Cris Correia para atuar e fazer a diferença no teu evento, né, Cris? Vamos lá, vamos conhecer. Em breve eu falo um pouquinho mais. Vamos a essa mistura aqui, então, do estúdio com o palco. Vamos lá, que legal. Já temos o nosso baterista. Samurai? Ai, quanto querer cabe em meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Vai, sem me dizer, na casa da paixão. Sai, quando bem quer, me traz uma praga e me afaga a pele. Crescei, luar, pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser o serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Dizem que o amor atrai. Dizem que o amor, dizem que o amor, dizem que o amor atrai. Dizem que o amor atrai. Dizem que o amor atrai. Essa é a maior verdade, né? Olha, eu falei há pouquinho, né, sobre as possibilidades de você levar o Cris para o teu evento. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, Cris. Vamos deixar um contato, vamos deixar as redes sociais, o teu site, o canal no YouTube, enfim. As pessoas precisam conhecer mais profundamente o teu trabalho e, se precisar, claro, levá-lo para que você faça parte desses momentos, né, que acontecem aí nas empresas, né, nos restaurantes, onde a gente vai no restaurante, e é tão legal quando você
encontra um profissional fazendo um trabalho diferenciado como o teu. Claro, então vamos deixar todos os detalhes, deixar bem claro Por para todo favor. mundo. Então, como eu falei, eu tenho um tripé de atuações na música. Um deles é o de performance em palco, né? Tocando por aí. Eu toco bastante músicas como essa aqui em restaurantes, bares, hotéis, eventos de todos os tipos. Levando a música para qualquer momento que tu quiser, para uma festa de aniversário, para uma festa de uma empresa, para, enfim, o que for. A música cabe, porque a gente sabe que uma festa sem música não é uma festa, né? Não é festa, né? Não é festa. E fora isso também tem alguns espetáculos que pontualmente a gente faz, então vocês podem acompanhar nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, no @CrisCorreaMusic. Depois o Marcos coloca junto ali na tela para vocês. Aqui, ó, vai passar aqui, ó, embaixo. Tá passando aqui, beleza. Cris Correa Music, em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Tem o site também, criscorreamusic.com.br. Lá no site tem um portfólio, tanto das minhas atuações de shows, vocês podem ver algumas demonstrações de shows lá no site. Lá no meu Instagram também tem várias coisas de shows, tem coisas de produções, de gravações. Tem os lançamentos, como o lançamento do videoclipe de Sombra. Vai lá e assiste depois desse programa. Tá muito legal, hein? Tem que assistir. Assiste lá. E também vocês podem encontrar nesses contatos, vocês podem me chamar se vocês quiserem fazer alguma parceria musical, se precisarem de alguma gravação, do que quer que seja, um instrumental, precisa que eu faça uma música para ti, precisa que eu faça uma música para tua mãe, eu faço. Precisa de um jingle publicitário, já fiz bastante também. Precisa de uma trilha sonora para teu filme, tu faz filme, me chama que eu faço a trilha sonora para ti. A gente faz de diversos formatos. E também dou aulas, né? Se tu quer aprender a tocar um instrumento musical, pode me chamar também. Tudo nesse mesmo contato dessa rede social, Cris Correa Music. Meu WhatsApp também vou colocar aqui, é 51994157383. E a gente está lançando agora, nas próximas semanas, talvez no próximo mês aí, a Biquíria Produtora também. Olha só, uma produtora. Uma produtora, porque essa produtora ela vai ser um braço... eu sou o principal atuante nessa produtora, por eu estar encabeçando vários projetos ao longo do tempo, eu decidi expandir isso e ser uma produtora que pode oferecer trabalhos para diferentes formatos. Eu trabalhei muito com áudio, né, e com apresentações, eventos, mas eu estou expandindo aos poucos para o audiovisual também. Já tem muitos vídeos que eu fiz, muitas edições de vídeo, vários formatos também. Então a produtora vai ser para quem quer gravar uma música, para quem quer fazer uma apresentação, um evento, para quem quer fazer um vídeo para redes sociais, quer fazer um vídeo para apresentar o teu produto, fazer um vídeo para apresentar o seu serviço. Tudo atualizado nas linguagens das redes sociais de hoje também. Quer fazer um filme? A gente também pode fazer um filme. E a produtora está sendo responsável agora por estar produzindo uma coletânea de artistas de Tramandaí também, que foi um projeto que a gente passou na última PNAB do ano passado, né, a Política Nacional Aldir Blanc. E eu vou estar reunindo alguns artistas, por enquanto eu vou deixar em segredo, mas vocês vão ouvir mais novidades nas redes sociais da Biquíria Produtora, que está ali toda em preparação, a parte da marca, e a gente vai lançar em breve. Mas conheçam a Biquíria Produtora, é um nome bem praieiro também. Então, ela vai ser uma expansão do meu trabalho para tomar novas proporções. Meu amigo Cris vai me brindar com essa participação tão especial desse instrumento que nos encanta tanto. E como nós estamos num clima aqui de MPB, bossa nova, né? Vamos recordar uma canção que é lá de 1945, hein? Bastante antiga, mas é muito linda. E a intenção do Dom também é interagir, então, com os nossos convidados. E eu vou tomar a liberdade de trazer para vocês, então, com a participação muito especial desse clarinete iluminado e desse músico tão carismático, tão profissionalmente falando, importante aqui para a nossa região litorânea. Cris Correa vai estar conosco aqui, então, no clarinete, nesse tema que chama-se Ronda. De novo
cidade a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares espio por todos os pés, você não está. Volto pra casa batido, desencantado da vida. O sono a alegria me dá, ele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste dessa busca inútil, e eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar e encontrar, bebendo com outras mulheres, jogando dadinho, rodando bilhar. E desse dia então vai dar na primeira edição cenas de sangue num bar na Avenida São João. Nesse dia então vai dar na primeira edição cenas de sangue num bar da Avenida São João. Que legal, né? Quem sabe, sabe. Imagina um sopro deste te acompanhando, hein? Ah, que coisa linda. Nosso Dom de hoje está se despedindo e eu quero agradecer demais, de coração, o Cris Correia, que aceitou o nosso convite para estar hoje gravando o Dom, e estaremos lançando em todas as redes sociais, no nosso canal no YouTube. Você pode inclusive acompanhar, né? @tvnativos.com.br. Você acessa nossas redes sociais. Temos o nosso site também, o portal de informações, também com toda a programação, www.tvnativos.com.br. Você pode acompanhar. Você também pode entrar em contato conosco pelo 559-9990-3304. Agradecer demais também o apoio da Rádio Mais Litoral e da Fundação Litoral, a produção da TV Nativos, com esse amigo de vocês. E o meu amigo Cris Correia, nesse dia tão especial, fica o nosso carinho, o nosso agradecimento, Cris. Muito obrigado mesmo. Marcos, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui no programa Dom. Fui pego de surpresa com esse convite, fiquei muito feliz de poder fazer essa participação, de estar aqui trocando essa ideia, fazendo um som juntos, mostrando meu trabalho um pouquinho para ti, te conhecendo também, e conhecendo esse trabalho maravilhoso que tu está fazendo aqui para difundir também diversos artistas aqui do nosso litoral. Valeu por vocês que assistiram aí com a gente, obrigado pelo carinho também, e venham os próximos aí, os próximos convidados, quem será que vão ser? Olha só, fique no aguardo, nós teremos artesãos, teremos pintores, nós teremos musicistas, cantores, enfim, a galera toda que faz cultura, que faz arte aqui no litoral, com certeza, em algum momento vai passar aqui pelo Dom, né? Galera de Imbé, aqui de Osório, de Tramandaí, do litoral todo, tá certo?
Até mais, voltamos com o próximo Dom na semana que vem. Abraço grande, tchau, Valeu, tchau. pessoal, tchau. Mais litoral, sol a brilha, mar azul que faz sonhar, onda que vem, traz meu amor, onda que vai, leva minha dor. Tramandaí te espera pra celebrar. Vem pra cá, a festa da alegria vai começar. Vem, Festa Nacional do Peixe, vem participar. Vem pra Tramandaí comemorar. Vem pra cá, tem tainha na brasa, a maior sensação, gastronomia e muita diversão. 33ª Festa Nacional do Peixe, de 26 de junho a 20 de julho, em Tramandaí. Vem pra cá fazer a festa.